Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Foco no Longo Prazo. Hoje nós vamos conhecer os principais fundos de Bitcoin que são negociados no Brasil, certo? Para quem tem interesse em investir nessa criptomoeda ou em criptoativos de um modo geral, é muito importante conhecer os fundos de criptoativos, certo? Para que possamos ter mais uma alternativa para investir normalmente. Mas no vídeo de hoje eu vou falar especificamente do Bitcoin, que é a maior e a primeira criptomoeda inventada, e por isso tem mais opções de fundos de investimentos para investir nela, certo? Mas antes de iniciar, eu quero recapitular com vocês rapidamente o que são fundos de investimentos e o que é Bitcoin, certo? Fundos de investimentos basicamente são uma espécie de condomínio em que vários investidores aplicam o seu dinheiro e o gestor pega o dinheiro desses vários investidores e aplica no mercado financeiro de acordo com a política daquele fundo, certo? É muito interessante investir através de fundos de investimentos, porque a gente vai ter o trabalho de um gestor que é profissional, que é capacitado, investindo o nosso dinheiro, certo? Uma coisa que é legal também é que o fundo de investimento ele investe em vários e vários ativos. Claro que tem as exceções, né? Como aqueles fundos que investem, por exemplo, só em Bitcoin. Mas normalmente os fundos investem em vários e vários ativos. Então, com pouco dinheiro, eu consigo muita diversificação. Outro fator importante, outra vantagem dos fundos de investimentos é o acesso a mercados que de outro modo a gente não teria. Por exemplo, existem alguns investimentos que são acessíveis somente para investidores profissionais e investidores qualificados, certo? E o investidor normal, o investidor de varejo, ele não tem acesso a esses produtos, mas um fundo de investimento tem. Também acesso àqueles produtos que precisam de um investimento mínimo maior. Então, através de um fundo, você pode ter acesso a produtos, a ativos que de outro modo você não teria, certo? Enfim, cada fundo tem a sua regra, né? Só pode investir nisso, só pode investir naquilo, tem que investir tantos por cento nisso, não pode ter um risco tal, não pode fazer isso. Cada fundo tem a sua regra e cabe ao gestor obedecer essa regra e aplicar o investimento dos investidores de tal modo a maximizar seus lucros. O Bitcoin, ele é uma criptomoeda. De que é uma criptomoeda? É uma moeda digital que usa a criptografia para processar dados e proteger transações. Basicamente é isso. Ele é um dinheiro, só que ele não é um dinheiro físico, ele é um dinheiro virtual, que ele fica no ambiente virtual. E, como um dinheiro qualquer, ele serve, né, para comprar e vender. Hoje em dia, cada vez mais empresas estão aceitando o Bitcoin como um método de pagamento. Inclusive, existem vários países, né? El Salvador, tem um país lá na África, tem outro, um distrito lá na Suíça que aceita o Bitcoin como sua moeda oficial de curso legal. Então, ele tem uma alta aceitação. Muitos enxergam também o Bitcoin como reserva de valor. Claro que ele precisa ainda se provar, né, no tempo, mas enxergam como reserva de valor. Por quê? Porque ele não pode ser inflacionado, só vão existir no máximo 21 milhões de bitcoins e ele não está no controle do sistema bancário tradicional, né? Ele é descentralizado, então muitas pessoas veem nele como uma segurança, reserva de valor, uma ótima moeda que vai proteger a gente da inflação, etc. Certo? Então, existem fundos de investimentos que aplicam exclusivamente em Bitcoin. E é eles que nós vamos conhecer agora. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Existem alguns fundos, certo? Bem tradicionais aqui no Brasil e eu vou mostrá-los agora. O primeiro é o QBTC11, né? BTC de Bitcoin e o Q representa a gestora QR Asset. Esse aqui é o site da própria gestora que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? A sigla 11 significa
isso aqui, né, é o código desse fundo. Esse fundo aqui, ele é um ETF. O que é um ETF? É um fundo de investimento que é negociado em bolsa. Então, ele não é um fundo aberto, ele é um fundo fechado. Você não pode colocar mais dinheiro no fundo. O dinheiro do fundo ele já está alocado e você pode só comprar a cota de outro investidor ou vender a sua cota para outro investidor, certo? Basicamente, ele é assim que funciona um ETF. Então, esse ETF ele tem um código, que é o código que a gente vai digitar na bolsa de valores para comprar e negociar esse ETF, comprar ou vender, certo? E ele é o primeiro ETF 100% Bitcoin da América Latina. Existe mais ou menos, né? Cadê? Aqui é R$13 mais ou menos hoje o valor da cota desse fundo, né? No dia 6 de dezembro de 23, aumentou um pouquinho já, R$13 a cota dele. Cadê? O patrimônio dele é 215 milhões de reais e ele tem uma taxa de administração de 0,7%. A gestora é a QR Asset, né, como mostrei para vocês, e ele se baseia em um índice de referência, que é o CME-SFC, no caso, Bitcoin Reference Rate, né, que é uma taxa de referência do Bitcoin. Tem a administradora, a bolsa de valores em que ele é negociado, que é a B3, que é a nossa bolsa, né? E a tributação dele é 15% sobre o ganho de capital quando a gente vender. Ou seja, eu vou pagar 15% sobre o meu lucro quando eu for vender o fundo. Se eu não vender, eu não vou pagar nada. E como é meu lucro? É a diferença do que eu paguei para o valor atual, certo? Se eu tiver prejuízo, eu não pago nada, óbvio. Se eu tiver lucro, eu tenho que pagar 15% sobre o lucro. É muito fácil investir em ETFs, né? É só digitar o código na bolsa e comprar. E toda corretora de valores tem acesso à bolsa, né? Então, tanto faz qual a sua corretora, vai ter acesso à bolsa e você vai poder comprar esse fundo. Basicamente é isso. Clicar aqui em características. Ele é destinado a investidores de modo geral. A política dele, ó, ele tem que investir no mínimo 95% do patrimônio em Bitcoin, certo? O restante do patrimônio, ele poderá negociar posições compradas no mercado futuro de dólar, a fim de proteger o risco de descolamento decorrente da exposição cambial gerada pelas posições mantidas nos mercados em que é negociado o ativo digital, certo? Então, por exemplo, o Bitcoin, né, ele tem o seu preço atrelado ao dólar. E às vezes o Bitcoin valorizou, mas o dólar desvalorizou. Você vai achar que está perdendo dinheiro, mas às vezes não está, né? De certo modo, o Bitcoin, que é o seu objetivo, ele valorizou. Então, o fundo ele pode investir parte do patrimônio para proteger você dessas oscilações, né? Para que se o dólar cair, você seja protegido e não seja tão afetado, certo? E aqui não tem distribuição de resultados, né? Não haverá pagamento de rendimentos ou dividendos. Normal. Como o Bitcoin ele é uma criptomoeda que não gera caixa, não tem o que ele distribuir, né? Não tem como eu pegar um rendimento de um período e distribuir para os cotistas, porque eu não sei se vai ter rendimento. Ele é um ativo de renda variável, certo? Outro ETF que temos aqui na nossa bolsa é o BITH11, que aqui fala, né, que é o primeiro ETF verde de Bitcoin do Brasil. Ele tem um valor patrimonial de 350 milhões, que é maior do que o outro. Cadê? A cota dele está em R$50. Ele também tem uma taxa de administração de 0,7%. É uma taxa interessante. O ETF ele investe 100% em Bitcoin. Beleza? Esse aqui, deixando claro, o ETF, né, o objetivo dele é acompanhar um índice de referência. Porque existem fundos que tem, por exemplo, um fundo de ações. O parâmetro do fundo de ações é o Ibovespa. E ele quer escolher ações que superem o Ibovespa. Isso é um fundo ativo. Ele age ativamente para superar o Ibovespa, certo? Mas os fundos passivos, eles não querem superar o índice, eles querem acompanhar o índice. Nesse caso, esse ETF ele quer apenas acompanhar o preço do Bitcoin, né? Aqui a visão geral, né, ele replica esse índice, que é o Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price, né? O objetivo dele
que corresponda em reais o valor do Bitcoin, a política de investimento, né? Vai investir no mínimo 95% do patrimônio nesse índice, né? Deixa eu ver, acho que é isso. Público-alvo são investidores em geral. Futuro é verde, aqui é a performance, né, do fundo comparado com o índice original em que ele se baseia. A gente pode ver que o índice está um pouco acima, a diferença é mais por conta da taxa de administração. E aqui são os resultados. A gente pode ver, por exemplo, aqui a performance dele, a sexta, né? É basicamente as informações de resgate e compra. Composição, né? São os ativos que compõem o fundo. A gente pode ver que 100% do fundo é Bitcoin. Ele investe 100% em Bitcoin. Isso é muito legal. Taxa de tributação segue a mesma tributação do outro, porque é um ETF também. Então é isso. Nós temos outro fundo. Esse aqui é um fundo aberto, tá? Ou seja, não é negociado na bolsa. Eu preciso achar a corretora que distribui esse fundo e investir através dessa corretora. O nome dele é Hashdex Bitcoin FIC, né? FM, que é um fundo de investimento cota, fundo de investimento multimercado. Ele investe em cota, nas cotas de outro fundo. A gente vai ver qual é o fundo que ele investe. A gente pode ver aqui, né? Destinado ao público geral. Totalidade do seu patrimônio. Ó. O fundo investe quase todo o seu patrimônio nesse fundo aqui, ó, que é o Hashdex Bitcoin 1, né? FM, que é o Fundo de Investimento Multimercado. Ou seja, ele investe 100% do seu patrimônio nesse fundo. Por isso que ele é um fundo de investimento em cotas, porque ele basicamente investe em cotas, no caso, na cota desse fundo. Então, o objetivo dele, que é acompanhar 100% o preço do Bitcoin sem hedge cambial. Lembra que aquele primeiro fundo tinha hedge cambial, isso aqui não tem. Ele aplicará 100% nesse fundo. Aí aqui também tem o rendimento dele, a carteira dele, ó, 100% Bitcoin, excelente, que é o nosso objetivo, né, que a gente quer investir em Bitcoin. Aí tem algumas características, que é a taxa de administração, enfim, né, investimento mínimo, quem pode investir? Todo mundo pode investir. Aí tem o gestor, é a Hashdex, o custodiante é a BTG, ou seja, provavelmente tem que ter conta no BTG para investir. O administrador é o BTG. Deixa eu ver se tem alguma informação. Não tem. Opa, tá aqui, ó. A gente pode investir no Hashdex através das seguintes plataformas: XP, BTG, Nuinvest, Genial, Rico, Inter, Toro, ou seja, quase todas as corretoras do Brasil a gente consegue investir. Então isso é muito bom. Por último, nós temos esse fundo aqui, que eu não achei o site oficial. Você vai achar com certeza se colocar no Google, mas eu estou pesquisando aqui as informações dele no site Mais Retorno, que é muito confiável. O nome dele é QR BTC Max FIC FMIE, ou seja, QR Asset é a gestora, BTC Bitcoin, Max deve ser o nome do fundo, FIC Fundo de Investimento em Cotas, FM Multimercado e IE deve ser investimento para investidores, é um fundo exclusivo, certo? Para investidores profissionais. Vamos lá, a gestora QR Asset, como eu falei para vocês, ele é um fundo de previdência, o tipo do fundo, né, é um fundo que investe em outras cotas. Perdão, não é fundo, o IE não é exclusivo, é de investimento no exterior, certo? Aqui é a rentabilidade dele, a gente pode ver outras características, né? A gente precisa investir no mínimo 50 mil. Ele também é um fundo aberto, tá? Ele não é um ETF que é negociado na bolsa. Tem uma taxa de administração de 0,9. Que é a comparação dele com alguns índices. Aqui é a carteira dele, ó. 31% é em cota de outros fundos. 58% é investimento no exterior. 4% operações compromissadas, títulos públicos. A gente pode ver que algumas características: número de cotistas, patrimônio, volatilidade, drawdown. Drawdown é legal, né? Que
as perdas que o fundo teve, qual é a porcentagem em relação ao pico. Mas a gente quer ver os ativos que compõem a carteira do fundo. Cliquei aqui, a gente pode ver que na parte de investimento no exterior, ele investe em Bitcoin, em dólar. Quando a gente olha na parte de cota de fundo, ele investe nesses dois fundos aqui, ó, que é um fundo de Bitcoin, né, e outro que é de Blockchain Assets. Deixa eu ver aqui, ele investe em operações compromissadas, que são títulos públicos. Ele investe em caixa, né, perdão, em valores a pagar, que isso aqui são valores que ele tem que pagar, que também tem contas a emitir, etc. Alguns compromissos do fundo. Ele investe em títulos públicos também, né? No caso, Tesouro Selic. A disponibilidade é o caixa dele e valor a receber, umas questões aí. Então o histórico da carteira, né? Muito legal também. Esse site aqui, Mais Retorno, é muito legal. Inclusive, pronto, isso aqui é o fundo, certo? Aqui é a última atualização do fundo. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês também no site Mais Retorno um comparativo entre três desses fundos. O QRBTC Max FIC FM, que é esse último, e os dois ETFs. Esse terceiro aqui eu não achei, tá? Esse terceiro aqui eu não achei. Só vou comparar esse e com esse aqui. Esse aqui que eu não achei, certo? Esse terceiro aqui que eu não achei. Vou fazer o comparativo. Olha que legal. Partindo da mesma data, né? Que é a data mais antiga que a gente tem registro. Se a gente tivesse investido o mesmo valor em todos os fundos, hoje, né? E essa data aqui, ela é julho de 21, tá? Hoje, em dezembro de 23, a gente teria perdido 17% no QR Bitcoin Max FIC, né? Que é aquele aberto. Teremos perdido 20,95% no QBTC11 e teremos perdido 20,95% no... eu coloquei o QBTC11 duas vezes. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu adicionar outro bem aqui. B I T H. Pronto. Vamos fazer um comparativo mais exato. Vamos nós. Pronto, perfeito. Aqui no caso é agosto de 21, não é mais julho, tá? Até hoje. A gente teria perdido 30% naquele lá que eu falei, né? No QR Bitcoin lá, que é aquele aberto. A gente teria perdido 36% no QBTC11 e teríamos perdido 36,78% no BITH11. Por que a gente está perdendo? Porque aqui em 21 o Bitcoin estava numa alta absurda, muito alto, estava um valor absurdo. E depois começou a cair, talvez voltando à normalidade, certo? Mas não quer dizer que é um ativo ruim. E eu estou comparando aqui com o CDI, né? Eu posso até tirar depois a comparação, mas é com CDI. Aqui você pode ver indicadores, você pode ver a correlação entre cada um dos fundos. A correlação é muito alta, como vocês podem ver aqui, eles andam quase que de lado. Mas se eu colocar um período menor, a gente pode ver um comportamento um pouco diferente, certo? Deixa eu tirar aqui o CDI, para que ele não esteja na nossa comparação. E a gente pode ver que nos últimos 12 meses, quem menos perdeu foi aquele fundo aberto lá, o QRBTC, certo? Aí seguido do QBTC11 e o BITH11. Isso aqui é para você ter noção, caso você esteja em dúvida entre os 3 ou 4 fundos que eu citei, aqui é para você ter noção de qual você talvez queira investir. Claro, rentabilidade passada não significa rentabilidade futura. Ou seja, esse aqui que teve o melhor desempenho nos últimos 12 meses pode ser o pior dos próximos 12. Mas aqui é só para você ter um comparativo, certo? Aí você pode alterar aqui os valores de comparação. Enfim, é muito legal isso aqui. Rentabilidade histórica de cada um dos fundos. A gente pode ver que esse que foi aberto, né? Que é RBTC Max, FIC, FIM e né, que é investimento no exterior, ele teve o melhor desempenho em todos os períodos comparativos. A gente pode ver que a consistência desse QBTC11 foi melhor do que todos nesses meses positivos e negativos, mas quando a gente compara o maior retorno e o menor,
O melhor é aquele aberto novamente. O índice Sharpe, a gente pode ver que quanto maior o índice Sharpe, melhor, certo? Ou seja, ele está entregando mais retorno pelo risco dele. E quando a gente olha a volatilidade, esse ETF ele está ganhando. O índice de correlação, né, em cada um deles, a gente pode ver aqui. Enfim, aqui é só para vocês terem noção e conhecerem esses fundos, tá? Meu objetivo aqui não é fazer recomendação. Eu sou analista de valores imobiliários, eu posso fazer indicações, mas meu objetivo aqui nesse vídeo não é fazer nenhuma indicação. Eu só queria apresentar para vocês os principais fundos de Bitcoin que são negociados no mercado brasileiro. Apresentar também para vocês uma ferramenta que vocês podem utilizar para analisar os fundos de investimentos, compará-los entre si. E assim, caso você se interesse, você possa fazer o seu investimento de acordo com a análise que você mesmo fez, certo? Repito, isso aqui não é uma recomendação de compra, tem efeitos apenas didáticos, certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu espero você no próximo.